mas você vai ganhar muito dinheiro. Agora, hoje vamos falar de um assunto tão sério, o envelhecimento saudável e os cuidados que você deve ter na terceira idade. A doutora Daniela Gomes está com a gente, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Vai, tudo bem? Bem, você. E olha, a gente tem que se preparar para chegar bem nessa terceira idade, né? É muito importante, e muito importante também a gente está falando de envelhecimento saudável, que geralmente a gente fala a respeito das doenças, e não como a gente pode fazer para preveni-las. Que é o principal, né? Sem dúvida, o que vai garantir uma longevidade com qualidade de vida. É verdade. Não adianta só viver mais, tem que viver mais e melhor. E a gente começa fazendo uma poupança de saúde, bem antes de chegar na terceira idade, né? Sem dúvida, então é muito importante mudanças de hábitos e de estilo de vida já jovens. E é isso que a gente hoje vai falar e tirar suas dúvidas. Aproveite para mandar suas perguntas. A gente tem alguns tópicos. Vamos ver o primeiro deles, olha. Quer ver? Atividade física. A atividade física é primordial desde a infância, né? Quanto antes, melhor. Nasceu, né? Já pode estar lá brincando, né? Coisa assim. Sim, é muito importante. E a gente sempre pergunta, mas qual exercício? Por quanto tempo eu tenho que fazer? Quantos minutos por dia? Tem que ser diário ou não? Então, o que a gente recomenda é que quanto antes começar, melhor. Mas assim, se não começou ainda e já tem seus 60, 70, 80 anos, não tem problema. Nunca é tarde, Nunca é tarde para começar, exatamente. Então, o que a gente recomenda para ser benéfico para a saúde é 30 minutos, pelo menos 5 vezes na semana. E qualquer atividade, tem que ser uma atividade, né, Kátia, que te dê prazer, porque é muito chato fazer alguma coisa que você não gosta. Mas ao mesmo tempo a gente tem que encarar, pelo menos eu faço isso como obrigação. Porque se não tá frio, você reclama que tá frio, você não vai. Tá chovendo, você fala, tá chovendo, eu não vou. Então sempre a gente busca uma desculpa, até que você entre nesse automático que é positivo da atividade física, você tem que ficar atento, se vigiar, né? Sim, e não precisa ser necessariamente algo que seja custoso. Não, uma simples caminhada já é benéfico. Então, fazer 30 minutos de caminhada por dia, num ritmo moderado, que é aquele ritmo que a gente está andando com alguém do lado, batendo papo e um pouco ofegante. Então, esse é o ritmo moderado. 5 vezes por semana é o suficiente, né? O que é muito pouco, se a gente for ver. Para tantos benefícios que a gente vai ter. Sem dúvida. Né? E falando em benefícios, o que a atividade física proporciona, né? Então, você tem um ganho de massa muscular, que é algo muito importante no envelhecimento, que geralmente o idoso perde massa muscular, ganha flexibilidade, diminui o risco de quedas, diminui a incidência de osteoporose, melhora até a memória, né? Na verdade, hoje já tem estudos que comprovam que quando você contrai o músculo, libera substâncias para o cérebro que ativam a memória. Então, uma gama enorme, sem contar, diminui de risco de infarto, melhora de controle de diabetes, de hipertensão. Então, é uma atividade completa para todo mundo. E o emocional dessa pessoa que muda também, né? Sem dúvida. Ainda mais você vai ao ar livre, né? Sensação de bem-estar, interação social, um monte de ganho. Vamos ver mais um? Alimentação saudável. Aqui é importante, porque hoje em dia a gente percebe que a vida está tão corrida que a gente acaba indo para o mais fácil. E o mais fácil, às vezes, não que a gente tem que retirar os alimentos industrializados, mas são aqueles que vêm com conservantes, aditivos químicos, né? Mais sal. Mais sal também, é verdade. E a gente até trouxe para demonstrar uma pirâmide alimentar. Então, o que seria a pirâmide? É uma forma mais fácil, um guia de como a gente pode educar a população em geral para estar se alimentando bem e de forma saudável. Então, aqui na base da pirâmide, a gente vê os carboidratos, né? que é o que dá energia para o nosso corpo e é transformado em açúcar. Nessa parte do meio da pirâmide tem as frutas, os vegetais e as hortaliças. Na parte superior, a gente tem as proteínas leguminosas, né? Então, feijão, grão de bico, lentilha. As proteínas tanto de origem vegetal, né? Que seria as leguminosas, quanto também as proteínas de origem animal, que seria a carne, o leite. E em cima, os que a gente deve consumir menos. São os açúcares. São os açúcares. Então, torta, óleos, enfim. Então, aí a gente pergunta como que eu poderia montar um prato saudável, né? Qual a proporção que eu posso montar um prato saudável? Por cada família dessas de ingredientes, de carboidrato, de proteína, de gordura. Então, se você me permitir, eu vou pegar o prato para a gente montar. Então, o importante é dizer que seriam 6 refeições diárias, então isso é importante. Café da manhã,
lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. E uma ceia. Uma ceiazinha, Isso. né? Então, perfeito. Então, como que a gente vai fazer? Então, é importante que metade do prato seja de hortaliças e vegetais. Tá. Então, a gente pegaria, por exemplo, uma alface, uma abóbora. E quanto mais colorido for o prato, melhor, mais né? diversidade de nutrientes a gente vai ter. Então, Metade um espinafre. Então, metade, Tá. por exemplo, seria assim. de legumes e verduras. Carboidratos. É importante que a pessoa consuma também, porque precisa ter energia. Então, a gente poderia pegar, por exemplo, um arroz integral. Tá. Tá. Mas aqui a gente sempre escolhe um carboidrato que não tenha outras calorias agregadas, né? Que a Sem gente vai fazer uma dúvida. massa. Não com muito queijo, Sim, não é? E com sim. outros... E nunca associar carboidratos. Então, se for comer a massa, é só a massa, só o macarrão. Não macarrão com arroz, Né? né? Não. Então, isso é ruim para o organismo. Então, a gente comeria, por exemplo, um arroz. Importante pegar uma proteína de origem vegetal. Tá, então, aqui o feijão, mas pode ser feijão, lentilha. um grão de bico, enfim. Tá. A gente pode colocar um pouquinho de azeite. Pra isso salada tudo, e tudo, tá? Uma colher de sopa. Pode ser ser, uma né? colher de sopa. E Uma proteína que a gente colocaria sempre uma ou outra, né? Vamos pegar a carne. Mas poderia ser um salmão, poderia ser um peixe, poderia ser uma carne branca. Mesmo, né? Então a gente diversificar um prato bem colorido e metade de hortaliças e verduras e o resto dividido em um terço, um terço, um terço. Agora, às vezes a pessoa come arroz e feijão, tudo bem, é uma combinação, um casamento perfeito, mas a lentilha, o grão de bico, eles vão trazendo outras vitaminas diferentes pra gente, né? Sem dúvida. E é importante porque eles são ricos em vitaminas, minerais e também antioxidantes. É verdade. O que diminui o radical livre. Como você disse, no lugar da carne vermelha, o peixe, o frango, o ovo. E é importante variar, né? Então, assim, desde que não tenha nenhuma restrição, é importante variar. Então, você pode, por exemplo, comer uma carne 2 vezes por semana e o resto, carne branca e peixe. Gente, um prato lotado, não é nem cheio, hein? Não é verdade? Mas cheio de nutrientes, quer dizer, dá saciedade. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu vou comer tantos legumes e não vou ter saciedade. Vai, porque tá equilibrado. E uma coisa que ajuda muito é, por exemplo, você colocar alguma farinha. Tipo de aveia? Aveia, ou fazer alguma coisa com quinoa, ou uma linhaça. Mas falar de quinoa é uma delícia. Porque aí você também traz essa saciedade que você comentou e também acaba ajudando no colesterol. Agora, se a gente pensar, são 6 refeições. Você vai almoçar esse tanto, mas você já fez seu café da manhã, esse é o lanche da manhã. Chega na hora do almoço, a gente não ataca literalmente esse prato, Sem né? dúvida. E aí, de sobremesa, é importante lembrar de uma frutinha. Então, a gente poderia colocar, né, aqui na sobremesa uma frutinha. Uma fruta, uma uva, por exemplo, uma maçã. E o lanche da manhã? No meio da manhã. Ou o lanche da manhã, a gente poderia comer tomar um iogurte, poderia ser castanha. Então, a gente tem a castanha do Pará, por exemplo, que é rica em selênio, que acaba trazendo também, funcionando como antioxidante e melhorando a memória, né? Então, a gente poderia usar uma castanha. Poderia comer um creme cracker, um biscoito integral, por exemplo, né? Então, isso seria interessante. E o café da manhã? O que a gente pode fazer no café da manhã? A gente pode colocar o leite. Um copo de leite. Tá. O leite semidesnatado? Ou desnatado é melhor. Desnatado. Tem gente que acha que é o integral. Falar, o desnatado não tem cálcio, não tem vitamina. A quantidade é igual. Só tira gordura, só né? tira gordura. Tá. Então, poderia ser uma fatia de pão integral. Tá. Aí a gente poderia colocar um queijo branco. Olha aí, gente, tá ótimo. E uma fruta. Pronto, então gente, tá feito. Já é bastante. Não vai me dizer que alguém vai estar comendo direito e nessas 6 porções, né? Então, isso é importante, porque aí a gente acaba fracionando a dieta, comendo alimentos saudáveis e com nutrientes e vitaminas importantes para o funcionamento do corpo. Vamos ver mais um tópico, gente? Olha, estimulação cognitiva. Isso aqui também é importantíssimo, porque a gente meio que, assim como a gente fica sedentário fisicamente, a gente fica sedentário mentalmente também, né? Sem dúvida. E com o envelhecimento, a memória muda, né? O idoso não tem mesmo a mesma capacidade de aprendizado. A mesma rapidez. A mesma rapidez. Tem uma dificuldade. Então, de que forma que a gente pode fazer para preservar a memória? Então, pode ser coisa simples, né? Pode ser palavras cruzadas, pode ser sudoku,
pode ser caça-palavras, pode ser um jogo de dominó, um jogo de baralho com os amigos. É até interessante que tem uma interação, né? Tem atividades que até chegam a ser, que a pessoa não pensa que é uma atividade de memória, mas ajuda. Então, por exemplo, dança, que você tem que decorar os passos, por exemplo. O xadrez, que faz você pensar em estratégia e tudo Sem mais. Sem dúvida, né? Jogos como xadrez acaba pegando vários componentes da cognição. E uma dica importante é que a pessoa faça cada coisa de uma vez. Porque a distração, a desatenção, então aquela máxima, tô cozinhando, falando no telefone, cuidando de uma criança pequena, então isso acaba tirando a atenção e é mais fácil se esquecer quando isso acontece. Isso vale para todo mundo, mas para quem tem mais idade, mais ainda, né? Sem dúvida nenhuma. E o difícil é a gente perceber que a gente está envelhecendo. Porque a pessoa ela tem aquela vitalidade que ela sempre tem. Então, às vezes, ela reluta em aceitar que tem que fazer algumas alterações, como tem dentro de casa, né? Até para sua própria segurança, né? E uma coisa importante é que, assim, a gente fica produtivo a vida inteira. E não é porque envelhece que tem que ficar em casa. Vai deixar de ser produtivo. Exatamente. Né? É importante que faça as atividades, que faça um trabalho voluntário, que continue ativo. Então, isso é muito importante. Bom, volto que tem 1000 perguntas para você. Olha, voltando com a doutora Daniela Gomes, que é geriatra, a Iraci perguntou o seguinte: depois que meu pai faleceu, minha mãe está morando sozinha. Ela não quer de jeito nenhum morar comigo, mas ela está tendo limitações. Me liga toda hora e está esquecendo de tomar os remédios. Como posso convencê-la a contratar uma ajudante ou trazê-la para morar comigo? Ela diz que consegue se virar sozinha e não aceita ajuda de ninguém. Isso que a Iraci está passando, várias pessoas passam também. Então, é um ótimo momento para a gente mostrar algumas coisas. Sim. Então, a gente tem desde caixinhas de medicamentos que ela pode colocar os remédios de uso contínuo e deixar para a mãe já do jeito para tomar, né? Então, separando entre dia e noite. Tá. E a gente tem também dispositivos de ajuda. Gente, isso daqui, porque às vezes e sempre a gente acha que não vai acontecer com a gente. Sim. A pessoa tem uma queda em casa, alguma coisa, é só apertar. Isso, aperta, cai numa central, que entra em contato com a pessoa que está precisando de ajuda. No caso de uma queda, caiu, aciona, entra em contato, confere se é queda mesmo e entra em contato com a pessoa que está cadastrada no sistema. Familiar, né? Com o familiar para ter o socorro. E aí o socorro chega. Chega e salva a pessoa. Legal, né? Então a gente tem em forma de pulseira, tem o mesmo dispositivo em forma de colar para quem prevenir. Tem botões também de acionamento de emergência. Pânico, né? Exatamente. No domicílio, que pode ficar fixo e a pessoa apertar. E também um outro dispositivo para a dona Iraci ficar tranquila, por exemplo, é o uso de um chaveiro com GPS. Então, você coloca, por exemplo, a chave da pessoa aqui e quando ele sair de casa, um considerado tutor pode ficar rastreando a pessoa. Isso. Porque isso é outra coisa. Normalmente, a pessoa de mais idade não estava acostumada com celular, então não quer celular. E às vezes carregar, esquece celular. Ou minha mãe falava, eu não vou andar de celular. Eu falava, mas mãe, pelo amor de Deus. Mas pra que esse negócio? Onde eu vou? Todo mundo tem que me achar. Então é uma forma de você conseguir monitorar a pessoa, Sem dúvida. Então, e te traz mais segurança. Obviamente que a gestão para todo mundo. E às vezes a gestão fica muito difícil mesmo de uma pessoa morar sozinha. E aí pode ser outras alternativas, como residencial, enfim. Mas às vezes a pessoa quer morar sozinha. Sem dúvida. E aí eu acho que a gente também tem que respeitar, né? Quer dizer, se a pessoa não tem nenhuma limitação, nenhum problema de saúde que a coloque em risco, né? Sim, hoje em dia tem os dispositivos que ajudam também. É muito bom. Então, Iraci, conversa com a sua mãe, os dispositivos são fantásticos. E isso daqui também, ó, separar direitinho a medicação para não esquecer de tomar nenhuma. E o horário, como já tem dia e noite, né? E não tomar errado, né? Que às vezes toma algum remédio, toma de novo e isso pode trazer quadros de sonolência, tontura, precipitar quedas. É complexo, não é tão simples não. Vamos ver mais uma? Tainá, todo final de semana, meu avô, que tem 63 anos, gosta de beber cerveja e reunir os amigos da terceira idade do clube. Ele não tem nenhum problema de saúde, apenas pressão alta. Ele pode continuar com esse hábito ou fará muito mal à sua saúde? Fico muito preocupada com ele. Podia falar para a Tainá que bom que o avô tem essa interação social, que vai para as atividades do clube, isso faz bem, bem-estar psicológico. Quanto ao álcool, que provavelmente é a preocupação da Tainá, o consumo de mais de 2 doses de cerveja, por exemplo, por dia, mostrou prejuízos para a memória. Então a gente sempre pede para que a pessoa, ao ingerir álcool, faça com moderação.
Ele só vai de final de semana, né? Mas provavelmente não deve beber tantas cervejas. Assim. Eu acho que mais faz bem do que faz mal se controlar a quantidade de cerveja, porque tem uma vida social ativa, Sem dúvida, né? Traz felicidade, qualidade de vida também é isso. Agora, a gente percebe muito que homens fazem esse tipo de coisa, reunir os amigos. As mulheres acabam indo mais para aquelas instituições que ajudam, ou que fazem crochê, fazem tricô. É uma outra forma que também é extremamente importante. Que também é importante. Acho que a pessoa tem que fazer o que se sente bem, né? Então, e pode variar, né? Então, o avô pode tomar cerveja, a avó pode fazer atividade no clube, enfim. Não então que a avó não possa tomar cerveja, não, que eu tô dizendo, gente. Mas é que as mulheres acabam se reunindo mais para conversar, porque a gente é mais falante. Tricotar. Tricotar, literalmente, né? Vamos ver mais uma? Lúcia, é normal ter diabetes, hipertensão ou colesterol alto na terceira idade? São doenças comuns? Normal não é patológico, né? Então, trata-se de doenças. Agora, são muito mais vistas e muito mais prevalentes na terceira idade. Então, por isso que é importante fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, cuidar da saúde desde sempre né? Para evitar essas doenças. E tão logo elas apareçam, procurar o médico para fazer o tratamento adequado. E a medicação, como a gente falou ali, que é importante ser tomada. Fundamental. Principalmente quem é hipertenso, toma o remédio, depois faz a aferição, fala, minha pressão voltou ao normal, não toma mais o remédio. E a pressão só está normal porque justamente o remédio controla, né? Kátia, você chegou no ponto fundamental. E aí que acontece o derrame. Então, porque aí tem um pico pressórico e depois a pessoa tem um AVC, o que é um pecado. O que é um pecado, porque hoje em dia, mais do que nunca, a medicação consegue controlar e evitar isso, alcance né? de todos. Então, volto já e tem mais perguntas. Adorando com a doutora Daniela Gomes, olha, a Elza diz o seguinte, nunca pratiquei nenhuma atividade física, mas agora quero fazer hidroginástica. Posso fazer mesmo sem nunca ter feito exercícios? Sou muito ativa, apesar de ter 62 anos. Olha que legal, ótimo, né? Que ótimo, deve fazer. Então, não importa que idade que comece, é importante fazer. A única recomendação que que serve como dica é antes procurar o médico, fazer uma avaliação cardiológica e começar a fazer atividade física. Lembrando que, além da atividade física, também existem suplementos hoje, suplementos colágeno, suplementos próprios para estimular a musculatura, que acaba reduzindo quedas, reduzindo a osteoporose e trazendo mais qualidade de vida. Pensar que a suplementação, muitas vezes, é muito mais absorvida e absorvida rapidamente do que a própria alimentação. Não que a gente tem que vacilar na alimentação, né? É difícil conseguir comer tudo de vitaminas e minerais, então é muito importante sim. Agora, a suplementação, gente, indicada pelo médico. Não é pra gente chegar na farmácia e comprando os suplementos todos que são de última moda, né? Porque excesso de vitaminas faz tão mal quanto a falta delas, né? É sempre importante uma avaliação médica e um acompanhamento médico. Verdade. A última pergunta, vamos ver de quem é? Da Maria Tereza. A partir de que idade é comum os idosos apresentarem demências, perda de memória ou Alzheimer? Minha mãe tem 57 anos e vem apresentando alguns sintomas. Isso é normal ou ela ainda é muito nova? A demência pode aparecer qualquer idade, né? A partir dos 45, 50 anos já tem casos de demência. E também, por outro lado, 60% dos pacientes acima de 60 anos têm algum tipo de comprometimento de memória e queixam-se de problemas de memória para o médico. Então, o que é importante? Ver se é só a memória, se os outros também notam que a memória do idoso está ficando ruim, se isso está atrapalhando as atividades da vida diária, está queimando panela toda hora, não está sabendo lidar com dinheiro, está sumindo, entre aspas, o dinheiro. Então, isso são pistas importantes para o médico para aí sim fazer um screening e caso isso esteja acontecendo, é importante procurar o médico. Para que vai fazer um screening? Para ver se trata-se de estresse, de depressão, de Alzheimer, né? Então, isso no consultório a gente consegue fazer e diferenciar. Agora, é legal anotar também tudo que vai percebendo, né? Sim, porque senão chega na consulta e esquece de comentar. E aí você fala, esqueci de comentar, mas também acho que não vai fazer muita diferença. Às vezes o que a gente não comentou, que parece uma coisinha boba, é o que vai ajudar bastante o médico, Isso né? é uma pista fundamental. Então, sabe aquela coisa de... lembrava da chave, agora não pega a chave, mas agora além da chave, ele esquece... Tal dia, ele esquece, sai de casa e não lembra como voltar. Compromissos importantes, torna-se repetitivo. Isso são indícios de que é algum comprometimento a mais do que só o do envelhecimento. Né? Olha, vou passar para vocês os contatos da doutora Daniela Gomes, que é geriatra. Dizem que o ideal seria que a gente começasse a frequentar um geriatra entre 35 e 40 anos, é uma verdade? Verdade. E a gente não faz isso.
Verdade. A gente espera ter 70 anos para começar a se cuidar com o geriatra. Então, se a gente quer ter uma vida plena, independente de qual idade, a gente tem que se cuidar. E aí existe um médico certo para cada objetivo que a gente tenha de vida, né, doutora Daniela? E aí pode fazer com que haja um envelhecimento bem sucedido e com qualidade de vida. A ideia é que a gente viva muito, mas muito bem também, não só em tempo, mas em qualidade. Isso é o mais importante. Eu vou passar o site para vocês, a doutora Daniela, da Sociedade Brasileira Alemã, SBA Residencial. Vou passar que é o www.sbaresidencial.org.br. Obrigada, Vânia. Adorei lhe conhecer. Obrigada. Mais vezes.